Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal, a depender da hora que você estiver assistindo a aula, né? Você já sabe. Hoje nós vamos tratar de limites de tolerâncias, tá? Antes disso, dá meu like. Então, vocês já aprenderam na última aula que o nicho é o quê? O intervalo de condições, limites toleráveis e o conjunto de necessidades e modo de vida único e particular de uma espécie. Por que modo de vida único e particular? Porque é um limite de tolerâncias e um conjunto de necessidades, no plural. Então, toda espécie ela vai ter aí o limite de tolerância a vários fatores ambientais e vai ter também vários fatores como necessidades. Então, dificilmente uma mesma espécie vai ter o mesmo nicho, porque o nicho é multidimensional. Então, nessa aula a gente vai tratar aí desses limites de tolerância. Vamos lá. Todo ser vivo, quanto aos diversos fatores ecológicos, seja bióticos ou bióticos, e principalmente em relação às condições, ou seja, aqueles fatores que não são consumidos, apresenta limite de tolerância. O que é esse limite de tolerância? É um valor mínimo e um valor máximo que a espécie suporta, tá? Então, dentro desse valor mínimo e desse valor máximo, se o ambiente, se o fator estiver entre esse mínimo e esse máximo, a espécie estará presente, tá? No local, ou seja, haverá indivíduos dessa espécie no local. E entre esse valor mínimo e esse valor máximo vai estar o ótimo. Vamos a um esquema. A gente tem aqui, ó, nessa figura, dois eixos. Nesse eixo aqui, a gente tem a intensidade do fator aumentando, né? E nesse aqui, vamos dizer que é número de... Aqui não tem, mas vamos supor, de indivíduos, tá? Número de indivíduos de uma determinada espécie. Tá? Então, aí, ó, para qualquer fator, a espécie vai ter um valor mínimo e um valor máximo. Entre esse valor mínimo e esse valor máximo vai existir um valor ótimo, tá? Vai ter um valor ótimo. E também vai ter uma zona ótima, tá? Que aqui está exemplificado. Vou botar aqui de outra cor, vamos botar aqui de outra cor aqui, azul. A zona ótima, tá? É uma zona de maior, vamos dizer assim, atividade, de maior condições da espécie sobreviver. Então, a gente vai ter aqui, ó, abaixo do mínimo e acima do máximo, a espécie estará ausente, ou seja, não haverá nenhum indivíduo dessa espécie. Vou apagar aqui que tá muito bagunçado esse negócio. Então, ó, é o que eu falei aqui, ó. Abaixo do mínimo e acima do máximo, ó, a espécie estará ausente, sem nenhum indivíduo daquela espécie. Vamos agora aqui a outra coisinha verde. Entre o mínimo e a zona ótima, e entre aqui, ó, o máximo e a zona ótima, indivíduos dessa espécie vai sobreviver mais pouco, né? Tem condições de estar aí presente nesse ambiente, mas em pouco número pequeno. E na zona ótima, a gente já vai ter a espécie, o indivíduo dessa espécie sobrevivendo mais, tá bom? E no ótimo, maior número de indivíduos. Isso que eu acabei de enunciar aqui para vocês é o que a gente chama em ecologia de lei de tolerância, tá? Lei de tolerância de Shelford.
Deve ter sido o cara que enunciou pela primeira vez, né? E o que define esse ótimo? O que define esse ótimo, Jaque? Tá? O que define esse valor ótimo aqui? Do ponto de vista evolutivo, o ótimo está relacionado ao sucesso reprodutivo, ou seja, é o valor do fator ecológico em que a espécie produz maior número de descendentes. Tá? E esse sucesso reprodutivo mantém aí a população, né, ao longo do tempo. Então, o alto sucesso reprodutivo permite a manutenção da população. Olha aqui, de novo, aquele gráfico. Só que aqui agora eu estou tratando de desempenho da espécie. Era desempenho aquela palavra que eu queria, que não vinha. Então aqui, ó, de novo, vamos ver aqui de novo a curva. Vamos botar apontador mesmo. Vamos botar apontador. Aqui a curva, tá vendo? A gente vai ter aqui o valor mínimo e o valor máximo. Né? O valor mínimo suportável, o valor máximo suportável. E entre esses dois valores, a gente tem o limite de tolerância. Vai ter um valor aqui, ó, entre o mínimo e a zona do ótimo, que só permite a sobrevivência. Tá? Só permite a sobrevivência. Aqui, ó, também. Tá? Então, vai ter um valor aqui, vai ter valores perto do mínimo e perto do máximo do fator que só vai permitir a sobrevivência. A gente vai ter um valor aqui, ó, perto do mínimo e perto do máximo, que além da sobrevivência permite o crescimento. E a gente, dentro da faixa ótima, os organismos daquela espécie conseguem se reproduzir, ou seja, sobreviver, óbvio, crescer, óbvio, e reproduzir. Então, esse valor aí ótimo, tá? Esse valor aqui, ó, essa zona ótima, vai permitir sucesso reprodutivo e a manutenção da população ao longo do tempo. E, óbvio, ainda vai existir um valor aqui, ó, máximo, ou valor do fator que permite o maior desempenho da espécie, ou seja, maior número de indivíduos produzido na população. Tá? Essa faixa do ótimo, às vezes, recebe outro nome, que é chamado de espaço de atividade. Eu vou botar aqui, ó. Essa faixa do ótimo é a faixa que permite a reprodução, né? Acabei de falar. Então, aqui, ó, intervalo de condições ambientais, dentro do qual o organismo funciona melhor. Isso significa que sucesso reprodutivo, possui sucesso reprodutivo, o que permite a manutenção da população. Então, a gente aqui, ó, nessa figura aqui do Ricklefs, é da edição 2001, que na edição nova já não tem mais. Já não tem mais. Então, aqui, ó, aqui, ó, existem valores aqui, ó, que é o nível do fator necessário apenas para manter as funções críticas, ou seja, a sobrevivência. E existem valores, aqui, ó, atividade biológica, tá? Esse eixo condição, esse eixo atividade biológica, que permite a manutenção do indivíduo, permite o crescimento. Tá? E existe aqui uma faixa, tá? Uma faixa que permite a manutenção das populações, ou seja, permite a reprodução, o sucesso reprodutivo. Vamos dar continuidade. A forma exata da curva do limite de tolerância varia. Eu mostrei uma forma ali de sino, mas varia. Tá? Varia. Vai depender de quê, Jaque? Vai depender do fator e do organismo. Que a forma que os organismos interagem com o fator vai depender de espécie para espécie e até de organismo para organismo dentro da mesma espécie. Então, a gente tem aqui, ó,
3 curvas mais comuns. 3 curvas mais comuns. Até essa, não, são as mais comuns. Então, a gente tem aquela curva que eu mostrei antes, em forma de sino. A gente tem essa curva aqui, ó, que o fato valores mínimos permite reprodução, crescimento e sobrevivência, e a partir de um determinado valor diminui. E tem esse daqui, ó, que existe um valor mínimo para reprodução, e depois determinado valor diminui. Vamos destrinchar cada um deles. Vamos lá. Ó, esse mesmo aí, o primeiro, vamos falar de novo. O primeiro, os extremos são letais. Aqui, ó. Tá na borracha ainda. Os extremos, valores muito altos e valores muito mínimos, né? O valor acima do máximo, o valor acima do mínimo são letais, significa que os indivíduos da espécie não sobrevivem. Vamos voltar esse gráfico aqui, intensidade da condição, todos eles são assim. E esse eixo, desempenho das espécies, certo? Que é crescimento, ou seja, só sobrevive, só cresce, só reproduz. Existe condições intermediárias que a espécie consegue sobreviver, mas a gente vai ter aí uma faixa que só permite sobrevivência, tá? Essa aqui. O desempenho da espécie é baixo, só permite a sobrevivência. Vamos limpar esse negócio aqui que tá muito sujo. A gente vai ter aqui, ó, apontador. A gente vai ter uma faixa que vai permitir também o crescimento. Olha aqui, ó, o desempenho da espécie permite crescimento. E a gente vai ter uma faixa, espaço de atividade, que permite também a reprodução. Tá? Mas os extremos, abaixo do mínimo e acima do mínimo, são letais. Tá? Exemplo, temperatura e pH. Normalmente as espécies têm um valor mínimo suportável de temperatura e um valor máximo, assim como o pH. O outro tipo de curva, a condição é letal, o fator só é letal em valores muito altos. Tá? Então, a gente vai ter aqui um valor, até um certo valor permite a reprodução. A partir de acima desse valor só permite crescimento, não permite reprodução, e acima desse valor aqui só permite sobrevivência, tá? E abaixo, é esse daqui, né? Abaixo, acima do máximo suportável é letal. Não existem indivíduos da espécie sobrevivendo a essas condições muito altas. Exemplo, toxinas, né? Toxinas, em geral, os seres vivos conseguem sobreviver quando, né, a condição é uma certa quantidade de toxina, mas depois de um valor muito alto não consegue mais sobreviver. Radiação também, poluição, né? As espécies, os indivíduos conseguem sobreviver aí até uma determinada quantidade de poluição, mas depois de uma quantidade diminui a reprodução, diminui o crescimento, diminui a sobrevivência. Nessa curva aqui, ó, olha só, nessa curva aqui, a condição é tóxica em níveis muito altos, mas ela é necessária em uma quantidade mínima. Então, existe uma quantidade mínima dessa condição, tá? Depois de um certo valor mínimo, tá? Ela consegue sobreviver, mas se a quantidade for muito alta, aí vai começando a limitar a espécie, vai começando a limitar até que seja letal. Exemplos são os micronutrientes. Micro já vem disso, né? Necessários em pequena quantidade, como o cobre, o zinco, o manganês, mas o cobre, por exemplo, em grandes quantidades, ele é letal, tá? Assim como o zinco, assim como o manganês. Eu trouxe exemplos reais aqui para vocês, reais. Olha aí, ó, salinidade, né? O efeito da salinidade aqui sobre o pepino e do outro lado sobre o tomate. Então, aqui nesse eixo a salinidade está aumentando. E aí eu trouxe aqui para o pepino 4 gráficos, né?
cada um desses gráficos está medindo um fator de desempenho diferente. Tá medindo a forma de desempenho diferente. Então, a gente tem aqui, ó, fruto por planta. Bora ver aqui, ó. Eu não sei de coisa aqui, não. PECOM é o quê? Produção comercial. Aqui, produção total. Número total de frutos. Aqui, número total de frutos. Número de frutos comerciais. É forma diferente de medir o desempenho da espécie. Então, você vê aqui, ó. Independente da forma de medir o desempenho para o pepino, quanto existe um valor mínimo e um valor máximo que não ocorre sobrevivência, e a gente tem o que? Vai aumentando, né? Vai aumentando aqui a salinidade, o desempenho vai aumentando, mas chega um momento que você aumentando a salinidade, o desempenho vai diminuir, até que se torna letal. Tomate, a curva já é diferente. Então aí, como eu falei já anteriormente, a forma da curva vai depender do fator e do organismo. Já para tomate, a forma da curva é diferente, tá vendo? Olha como é a forma da curva. Vai descendo, né? Tem aqui o valor de salinidade, valores baixos é ótimo, e à medida que vai aumentando, diminui o desempenho da espécie, né? Desempenho medido de diferentes formas. Agora, concentração de cobre, observe. Para a cana, como o cobre, como a cana reage, né, à concentração de cobre, daquela forma lá, a terceira curva, né, existe uma quantidade mínima e aumentando muito o desempenho diminui. E para o café já é diferente, tá? A curva já foi diferente. Então, vai depender, né? A forma do curva vai depender muito do fator e do organismo. Eu já até falei um pouquinho, já dei uma introdução sobre isso. A análise da curva do limite de tolerância, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o parâmetro de desempenho da espécie estimado, ele é importante. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o parâmetro que a gente usa aí para estimar o desempenho da espécie. Então, aqui, ó, se a gente, para o tomate, se a gente usa como número de frutos comerciais, né, que na agricultura vai depender aí, né, das condições do fruto, e o total de participação. Observem que a depender do parâmetro usado para estimar o desempenho da espécie em relação à salinidade, a curva é diferente. Então, ó, número de frutos comerciais, a curva é assim, ó, linear, já que é uma curva, já para total de partes aéreas, a curva já é mais parecida com sino, né? Sino. Não vou falar aqui especificamente em termos matemáticos, não. Olha aqui. O grau também relativo de tolerância em relação a algum fator é caracterizado pelos prefixos Steno e Eury. Tá? Então, Steno é quando o limite de tolerância é estreito e Eury quando o limite de tolerância é amplo. Dá exemplo, já que vou dar exemplo. Aqui, ó. Fatores ecológicos em geral. Por exemplo, diversidade de hábitat. Né? Quando a tolerância é estreita, a gente vai chamar de estenoécio. Quando a tolerância é ampla, a gente vai chamar de euriécio. Daqui a pouco eu vou mostrar em gráfico. Temperatura. Tolerância estreita, estenotérmico, e ampla, euritérmico. E aí, por aí vai, ó. Água, estenohídrico, eurihídrico. Salinidade, estenoalino, euralino. E alimento, estenofágico, eurifágico. Olha aqui.
Eu trouxe um exemplo em relação à temperatura. Ó, aqui nesse eixo a gente tem a temperatura aumentando e aqui a atividade, crescimento, desempenho da espécie. Então aqui, ó, uma espécie que tem aqui, ó, um limite de tolerância estreito, seja em valores baixos de temperatura como valores altos, a gente vai chamar de estenoécio. Já uma espécie que consegue sobreviver em temperaturas muito baixas e muito altas, é esse caso aqui, ó, a gente vai chamar de eurotérmico, tá? Eurotérmico. Então, o eure, ele tem aí uma amplitude de tolerância ampla e o esteno, uma amplitude de tolerância estreita, né? Então, nessa figura aqui, quais espécies seriam estenohídrico? Hídrico diz respeito aqui a água, né? Tolerância à quantidade de água. E quais eurihídrico? Esteno é o que? Estreita a faixa de tolerância. Então, aqui, ó, medronheiro, se a gente pegar, ó, dá uma pausa aí e tenta identificar quais são estenohídricos e quais eurihídricos. E aí, volta aqui. Voltando. Aqui, ó, o medronheiro, tá? Ele é estenohídrico. Já a sequoia, aqui, ó, de vermelho, ó, a sequoia, observe como ela suporta valores muito baixos, muito altos de umidade. Tá vendo? Então, vamos a outra aqui. Esse daqui, ó, Baía da Califórnia. Só suporta ambientes muito úmidos, né, com muita quantidade de água, tá? E estreito. Já a sequoia consegue sobreviver em lugares mais secos e lugares mais úmidos. Então, assim, ó, é assim que vocês vão identificando, tá? Vamos à palavra, a aula não fica muito longa, né? Alguns aspectos importantes sobre a lei de tolerância, né? Que para todo fator ecológico, as espécies vai ter um valor mínimo e um valor máximo, dentro do qual estão os seus ótimos. Tá? Alguns aspectos importantes sobre essa lei. Os organismos, eles podem ter uma grande amplitude para alguns grande amplitude de tolerância para alguns fatores e estreita para outros. Então, ele pode ser euriécio para alguns fatores e estenoécio para outros fatores. Tá? Então, assim, como é que eu vou saber, já que você tem que ir lá para o campo ou em laboratório fazer os experimentos para poder determinar, tá? Determinar. A época de reprodução é sempre um período crítico para tudo. E é também, eu já até falei isso na aula de introdução ao organismo, e é também um período crítico onde os fatores ambientais eles são mais limitantes. O que é que significa? Eles são mais estreitos. Eles são mais estenoécios. Então, os limites de tolerância de indivíduos em reprodução, de sementes, aqui alguns exemplos, né? Ovos, embriões, plântulas e larvas são normalmente mais estreitos, tá? Do que dos organismos adultos, plantas, animais adultos, e que não estejam se reproduzindo, não reprodutivos. Exemplo, o siri azul, Calinectis sapidus. Ó, o adulto, ele suporta água salobra, assim como a água doce. Entretanto, a larva só suporta água salobra. Resultado, esse organismo, essa espécie, os indivíduos, não vão conseguir se reproduzir em água doce. Se a larva só sobrevive em água salobra, só consegue se desenvolver em água salobra. Então, perceba, embora o adulto tenha uma amplitude mais ampla, tá,
desse fator aí, salinidade, a larva não. Então, essa espécie será não lembro. Astenalino. Então, a espécie nunca vai reproduzir e nem se estabelecer em ambientes doces, né? Ambientes doces. Então, vamos lá. Os organismos com grande amplitude de tolerância em relação à maioria dos fatores ambientais, ecológicos, ou seja, os euriécios, provavelmente terão distribuição mais ampla, né? Isso aí é óbvio, né? Se ele tem maior tolerância a vários fatores ecológicos, ele vai conseguir explorar vários tipos de hábitat diferentes, então vai ter uma distribuição mais ampla. E distribuição mais ampla a gente chama de euritópicos. Tá? Então, organismos euriécios tenderão a ser euritópicos. E na natureza, nem sempre os seres vivos estão vivendo nas condições mais ótimas. Tá? Então, em relação a um fator ecológico, nem sempre a espécie está sobrevivendo no seu ótimo. Tá? Naquele valor, aquele valor que a reprodução é máxima. Tá? Por quê? Por quê, Jaque? Eu já falei antes isso. Tá? Porque existem as interações. Tá? Existem as alterações que vão afetar aí. Tem as interações e tem também a questão de que às vezes a espécie não chega naquele local. A faixa de tolerância ambientais de uma espécie é que determina a sua distribuição geográfica potencial. Olha que a gente está vendo isso aqui de forma diferente, mas eu já falei isso quando eu falei de introdução a organismos. Só que a sua distribuição real é afetada pelas interações com outros organismos. Então, aqui, ó, a distribuição potencial é o nicho que fundamental, né? Vai ser a distribuição geográfica potencial vai ser afetada pelo nicho fundamental. Entretanto, a sua distribuição real vai ser afetada pelo nicho efetivo, percebido, realizado. Tá? Então, aqui, ó, gradiente ambiental, aumentando aqui, ó, de baixo para alto. Pode ser qualquer fator, temperatura, precipitação, salinidade, qualquer um. E aqui a abundância dos organismos, ou seja, o número de indivíduos daquela espécie. A distribuição da espécie ela pode até conseguir sobreviver em valores muito baixos e valores muito altos, né? E aí a distribuição do gradiente ambiental. Então, a distribuição, né, potencial vai estar aí delimitada pelo limite de tolerância. Entretanto, devido às interações com os organismos, os indivíduos dessa espécie não vão conseguir estar, né, disponível, presente em todo esse limite. Tá? Vai estar aí, às vezes, só nas condições melhores que ele consegue sobreviver aí, considerando as interações com outros organismos. Então, a distribuição real dos indivíduos vai ser afetado pelo seu nicho efetivo, tá? Que a gente pode chamar também de realizado ou percebido. Olha aqui um exemplo. Observe, nós temos aqui duas espécies de craca. Deixa eu botar a canetinha aqui. Essa maior aqui, ó, essa balanó, não lembro qual é o nome do gênero. E essa menorzinha aqui, ó, Estelatus. Tá? Então, observe, a distribuição da Balaonoides
que é a maiorzinha, ela vai aqui, ó, aqui é a costa, né? Aqui é onde a água chega na maré baixa e aqui onde a água chega na maré alta. Apagar aqui, apagar para ficar arrumado. Vamos lá, canetinha. Então, observe aqui. Qual é a distribuição de estelatos? Né? Estelatos conseguem sobreviver aqui. Estelatos, na verdade, está disponível aqui. E qual é a distribuição de balonoides? Balonoides consegue, ó, tá distribuído daqui até aqui. Ai, gente, bora botar aqui na verde. Aqui, verdinho, aqui, ó. Aqui estelatos e vermelhinho. Aqui, olha, balonoides. Então, observe o seguinte. Outra cor. Aqui, ó. Balonoides não consegue sobreviver aqui. Porque ela é mais sensível à dessecação e essa região aqui vai ser a região que vai ficar mais tempo sem estar recoberto por água. Né? Mais tempo sem água aí preenchendo esse espaço. Né? Então, balonoide é excluído pela sensibilidade dela à dessecação. Desseca mais facilmente. E estelatos vai ser excluído daqui pela competição a balonoides. Tá? Por isso que estelatos fica mais na região superior e balonoides fica mais na região inferior. Porque balonoides é superior, né, competitivo que estelatos e retira estelatos no local em que ele está presente. Obviamente vai ter uma região aqui de sobreposição, tá? Entre as duas. Vamos lá. Outro exemplo aqui, ó. Outro exemplo. Observe aqui com tâmias. Tâmias é o que, gente? Esquilos. Esquilos. Então a gente tem aqui, ó. Esses esquilos vivem em montanhas. É lá no Novo México. Então aqui, ó. Observe que tâmia quadrivitatus, que está representada a sua distribuição de laranja, quando ela está sozinha, ela consegue explorar de baixas a altas altitudes nas montanhas. Tâmia dorsalis também consegue sobreviver, explorar, né, de baixas a altas altitudes. Lembrem que, a depender da altitude, os fatores ecológicos mudam. Especialmente as condições, a temperatura muda, a radiação solar muda, umidade muda, certo? Então, observe o seguinte, nas montanhas onde as duas ocorrem, vai ter uma exclusão competitiva aí. Tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, a dorsalis, que é de azulzinho, ocupando, né, ambientes, altitudes mais baixas, e a quadrivitatus, não sei nem se eu falei certo das outras vezes, mas tá valendo, distribuída em altitudes mais altas. Tá? E, obviamente, a gente vai ter aqui uma região que está de cinza, de sobreposição, onde as duas espécies vão ser aí encontradas. Tá? Então, vamos lá. Lei do mínimo. Ainda existe isso. Lei do mínimo de Liebig. Não sei como é que pronuncia. Essa lei do mínimo aqui é muito utilizada na agricultura, tá? Na agricultura, na agronomia. O que é isso? O que é que diz essa lei? Sob condições estáveis, o elemento essencial, né? Essencial que é necessário para a sobrevivência da espécie, que mais se aproxime da necessidade mínima, ou seja, do valor mínimo necessário para a espécie, tende a ser o fator limitante, ou seja, aquele fator que limita o crescimento, o desenvolvimento,
a sobrevivência, a reprodução dos indivíduos daquela espécie. Então, aqui, ó, essa figura aqui é clássica para representar a lei do mínimo. Então, qualquer espécie tem as suas necessidades em relação aqui, ó, magnésio, enxofre, cálcio, né? Vou botar apontado. Magnésio, enxofre, cálcio, potássio, fósforo. Há vários fatores ambientais, seja eles recursos, né? Seja eles condições. Então, ó, a produção máxima de um organismo, ou desenvolvimento máximo, por que está aqui produção máxima de planta? Porque é muito utilizado na agricultura. Mas o desenvolvimento máximo de indivíduos naquele local vai ser limitado por aquele nutriente, ou aquele recurso, aquela condição que tiver disponível no valor mínimo. Tá? No valor mínimo. Então, aqui, se esse fator que estiver mais próximo do valor mínimo suportável pela espécie. Então, aqui, ó, acima desse valor, né, aqui no caso potássio, a espécie sobrevive. Abaixo desse valor, a espécie não consegue se reproduzir, crescer, se desenvolver e por aí vai. Tá bom? Então, eu já falei isso aqui, agora que veio a animação. O crescimento do organismo, então, vai ser limitado pelo fator que estiver em menor quantidade e que se aproxime do valor mínimo. Tá? Esse vai ser chamado de fator limitante. Já ouviu falar, né? Fator limitante. O que é o fator limitante? É aquele que tiver em menores quantidades e mais próximo do mínimo necessário para aquela espécie sobreviver. Reproduzir, crescer, por aí. O enunciado trazido por Liebig, não sei como é que pronuncia não, né? O cara que enunciou, né, pela primeira vez. Foi o quê? O crescimento de uma planta depende da quantidade de matéria alimentar que está presente em quantidade mínima. Então, o que vai afetar mais o desenvolvimento vai ser o fator que estiver em menor quantidade e próximo do mínimo necessário de uma espécie, para a espécie sobreviver. Tá? Porque se estiverem todos no valor ótimo, não vai existir fator limitante, né? Duas considerações são úteis na prática, tá? É que a condição só estava, já está lá no enunciado. Olha aqui, ó. Sob condições estáveis. Eu não gosto do verde, não. Olha o vermelho. Aqui, ó. Sobre condições estáveis. E agora o verde. Aqui o vermelho destaca mais. Aqui, ó. Então, o que significa essas condições estáveis? O fluxo de entrada e de saída de energia de matéria estejam equilibrados. Ou seja, a quantidade de energia de matéria que entra seja a mesma que sai do sistema que a gente está estudando. Tá? Ou seja, não haja flutuações irregulares nos valores dos fatores. Porque se tiver grandes flutuações, minha gente, uma hora o fator limitante vai ser uma hora o fator limitante vai ser outro, né? Se a quantidade de cada fator varia ao longo do tempo. Tá? E a interação também entre os fatores. Os fatores também interagem na determinação do efeito de um e de outro sobre o organismo. Ou seja, a concentração de um fator modifica a taxa de uso de outro fator. Um exemplo clássico é o pH e a disponibilidade de nutrientes para que as plantas cresçam. A depender do pH, alguns nutrientes eles se tornam disponíveis ou indisponíveis para... aqui a gente está falando também de plantas, tá bom? Para os organismos em geral, mas é muito utilizado isso no estudo das plantas. A disponibilidade de ferro, de zinco também interagem, tá? O fator... Vou mostrar na figura. Aqui, ó. pH, olha aqui nesse eixo pH, está aumentando. E aqui a disponibilidade. Por quê? Porque o
pH é o quê? É a concentração de H+. Então, aí, essa concentração, essas substâncias, elas vão estar interagindo aí com H+, com H-, tá? E se torna mais ou menos disponível, tá? As plantas. Então, você vem aqui, ó, observe. Aqui, ó. O nutriente limitante para o crescimento de plantas ou outros organismos que vivem no solo, então depende do pH. Então, observe aqui, ó. Vamos escolher um aqui. Ó, alumínio. Observe. Quando a gente aumenta o pH, a disponibilidade diminui. Então, a planta, o organismo, não consegue. Aqui é para culturas, tá? Para plantas, essa figura. Quanto maior o pH, menos o alumínio está disponível, a planta não consegue aí tá absorvendo o alumínio. Vai ter um valor ótimo aqui de pH, tá? E por aí vai. Então, ó, cadê? Potássio, cálcio e magnésio. Ó. Quanto maior o pH, maior disponibilidade, depois estabiliza. Só mais um. Ferro, cobre, manganês e zinco. Diminui, quando o maior pH diminui até que não se torna disponível. Tá bom? Então, depois vocês dão pausa aqui e dão uma olhada aqui nos outros componentes. Mas vamos mandar aqui, ó. Concentração de ferro diminui a absorção de zinco. Aqui, lembra que eu falei a interação entre ferro e zinco? Então, aqui, ó. Aqui é em ratos. Aqui são diferentes dietas. Vamos ver aqui, né? Diferentes dietas. E aqui o índice de absorção do zinco. Tá bom? Então, aqui, ó. Barras com pontinhos. 35 miligramas de ferro. Barras com quadradinhos, 70 miligramas de ferro. E barras com essas linhas aqui transversais, 140 miligramas de ferro. Então, observe, quanto maior... Vamos limpar esse negócio aqui, gente. Observem que quanto maior a concentração, dentro de cada dieta, a concentração de ferro está aumentando assim, né? Então, observe que quanto maior a quantidade de ferro, menor vai ser a absorção de zinco, né? Então, aqui, ó. Tá? Então, concentrações mais altas de ferro, a absorção de zinco foi menor. Tá? Aqui, ó, essa figura aqui tá mostrando a mesma coisa, só que eu ver aqui um desviozinho. Vamos para esse aqui, que é o nível de total, de zinco total nas fêmeas. Então, aqui é o índice de absorção, aqui é a quantidade presente lá. Então, aqui, ó, no organismo. Então, aqui, ó, quanto maior a quantidade de ferro, menor vai ser. Observe que as barras aqui, ó, essa barra com menor quantidade de ferro. Deixa eu botar apontador. Eita, que essa aula vai ficar longa, viu? Aqui, ó. Quanto essa aqui é a barra com maior concentração de ferro, menor a quantidade de zinco na fêmea o quê? Eu falei fêmea, não foi? Fêmuros, no fêmur. No fêmur, não é nas fêmeas, não. No fêmur. Então, aqui, ó. E a barra aqui, ó, que tem, né, que a dieta tem alta concentração de ferro, você vê que a quantidade de zinco no fêmur é menor. Então, perceba, quanto maior a concentração de ferro, menor a absorção de zinco em ratos. Aqui são exemplos, né, para a gente ver aqui, exemplos, né, coisas reais. Nossa aula termina por aqui e até a próxima. Não esqueçam de me adicionar, me seguir lá no Instagram para ver lá as minhas maluquices, meus vídeos. E de vez em quando eu vou postar algumas coisas interessantes. Até mais!